versão vai estar, às vezes, um pouco diferente da sua. Vou ler na Bíblia em linguagem contemporânea. Mas é a palavra de Deus, né? São traduções diferentes somente. Fala assim: e ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Feche os seus olhos. Senhor, nessa hora nós queremos te bendizer, te adorar, te louvar, por esse grande privilégio que temos de estar na tua casa, reunidos em teu nome, te adorando, Senhor, de todo o nosso coração, alma, entendimento, nos entregando e rendendo as nossas vidas em adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos. Obrigado, Senhor, por esta porta aberta. Obrigado, Senhor, porque os nossos passos foram direcionados à tua casa. Porque tu, ó Espírito Santo, nos convenceu nesta noite. Porque às vezes, Senhor, quantas vezes queremos resistir o teu chamado, mas o Senhor nos convoca, insiste, bate a porta. Por isso somos gratos ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas, mesmo com as nossas fraquezas e fragilidades. Te louvamos e dizemos ao Senhor, ó Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo a falar a minha vida, tu és bem-vindo a trazer transformação nesta noite, salvação, restauração. E nós queremos dizer que todo e qualquer problema que nos impede, Senhor, de ouvir a tua voz, está do lado de fora dessas portas, Senhor, no nome de Jesus, porque viemos aqui na tua casa, Senhor, e sabemos que a tua palavra é viva, e ela fala com o homem. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Isso depende de quem? Isso depende de nós mesmos. Eu sempre falo isso. Você sai da sua casa, você vem ao templo. Fomos criados para adorar ao Senhor. Então chegamos aqui e adoramos o nome dEle. E algo diferente tem que acontecer. Se não aconteceu até agora, não saia daqui. Se permita. Eu sempre falo isso, na vida do Filho de Deus, nada é por acaso. O Espírito Santo não colocou uma palavra no coração de um ministrante por acaso, só porque ele queria se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra, na vida daquele que iria ser o objeto, a ferramenta, mas porque o Senhor nos ama, e Ele quer falar algo com os nossos corações. Você crê nisso, igreja? E isso é algo muito interessante, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos instiga, ela nos faz querer entender mais. E é um texto conhecido, mas que eu estava num lugar e eu ouvi um louvor que falava desse versículo. Isso ficou rodando na minha mente. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu fiquei por vários dias, Senhor, como que isso é possível? Só sendo filho de Deus, crendo na palavra e vivendo a palavra, para você compreender algo assim. E hoje, eu não vou perguntar quem estava hoje no culto da manhã, no culto da família, mas eu acho lindo como que o Espírito Santo nos liga. Como que as palavras são conectadas. Não porque nós nos conectamos e falamos uns com os outros, eu vou ministrar sobre isso. Mas porque o Espírito Santo é assim, Ele fala ao coração e Ele vai ministrando a cada um de nós. E quando eu fui lendo o que eu já tinha anotado, veio fala da oração da pastora Hélida hoje no término do culto.
Veio algumas falas da ministração do pastor Robson hoje de manhã. E como é bom, porque é uma continuação. Então, como é importante, né? Quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, nós viemos ao templo, porque é continuação. Não pense porque hoje são palavras distintas e diferentes, né? Vamos dizer assim, que é um ministrante e o culto da família de manhã e o culto de celebração à noite, que as palavras não estarão interligadas, porque estarão. Então, é lindo ver isso. E hoje, na hora que eu estava terminando de escrever, eu ria. Eu ia escrevendo e eu falava, Senhor, Tu és lindo mesmo, Tu és perfeito. Porque é independente das nossas limitações, do ser humano, Ele vai falando o que Ele quer. E hoje nós somos ministrados no culto da família sobre fazer o uso da unção, sobre o equilíbrio que não é nosso, mas que o Espírito nos dá. O pastor citou até, né, se você não tem Deus na sua vida, se a palavra de Deus não age na sua vida, você é uma pessoa, ele até usou esse termo, desequilibrado. Eu falei assim, gente, não é verdade? Porque temos a falsa impressão que temos domínio sobre emoções e sobre as coisas, mas não, é o Senhor que age em nós. Deus quer, e eu anotei assim, Deus quer se relacionar com todos nós, independente das nossas fragilidades, independente das nossas fraquezas. Deus quer se relacionar com a Bruna. Deus quer se relacionar com você. Até, às vezes a gente para e pensa numa frase como essa, e saber que às vezes nós não queremos. A nossa caminhada é cheia de aprendizado. Aprendemos muitas coisas nesse caminho que seguimos aqui nessa vida, que às vezes para uns é curto, para outros é mais longo, mas é um aprendizado todos os dias. E nós conseguimos compreender as dificuldades, as fraquezas, as fragilidades, as lutas, os problemas. Nós só conseguimos reconhecer, como aprendemos hoje de manhã, os nossos pecados, se nós estivermos nesse relacionamento com Deus. Se nós estivermos como tema do ano, reconhecendo a unção de Deus em nós. E nós precisamos também reconhecer as fraquezas. Precisamos olhar para nós todos os dias. Qual tem sido a minha fraqueza? Qual é a minha dificuldade? Qual é a luta que eu estou enfrentando? Qual é o problema? Paulo, ele não fala qual que era o seu espinho na carne. Mas nós sabemos que existia. E ele orava sobre esse problema e teve a resposta de Deus, e a resposta de Deus foi o quê para Paulo? A minha graça te basta. Ele fala que orou uma vez, orou pela segunda vez, orou a terceira vez. E essa foi a resposta do Senhor para a vida dele. Olhar para nós é muito importante, irmãos. O dia a dia, às vezes, não deixa nem você se olhar no espelho, né? Nem parar um minuto. Mas olhar para nós é importante. Parar para falar com Deus e ver, tentar enxergar, Espírito Santo, o que está acontecendo comigo. Que confusão é essa? Que problema é esse? É respirar, ouvir Deus falar, é dar lugar
para Ele se manifestar e trazer para você, às vezes, uma solução, ou manifestar desse poder na sua vida, para que você consiga vencer, para que você consiga passar a dificuldade. Todos nós somos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. João 1,12 fala, só que sempre tem o quê? Um se, né? Mas a todos quanto receberam, quem já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Você é filho de Deus. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somos filhos de Deus. Temos fraquezas, Bruna? Temos fragilidades? Somos pecadores? Sim, mas somos filhos de Deus. O seu poder se manifesta, se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder, a unção de Deus, o manifestar dele, vai tomar conta da nossa vida quando nós reconhecermos. Precisa reconhecer. E nós assim vamos sendo aperfeiçoados. Somos levados a passar por diversas situações, mas para nos fazer amadurecer. Não dá para correr disso. Não tem como. Para amadurecer, para crescer, para entender, para compreender a palavra de Deus, não tem como ser fácil. Eu quero ser de tal ministério, ou eu quero fazer algo no reino. Gente, eu falo que servir a Deus é uma alegria, é um prazer que invade o nosso coração. É um aprendizado de poder ler a palavra, do Senhor nos alcançar, do Espírito Santo falar conosco. Mas para amadurecer, às vezes vai doer. Às vezes você vai reconhecer a sua fraqueza e você vai pedir para que esse poder se manifeste, porque você precisa desse poder para romper. Porque aí sim, você vai olhar para aquela fraqueza ou para aquele espinho. Aí você vai lembrar, Senhor, teu poder está em mim. Porque nós só conseguimos vencer algo não pelas nossas forças. Nem o que é externo e nem o que é interno. Que eu não sei, só você sabe. Mas é na força do Senhor. É no agir do Espírito Santo. É na palavra dEle. É que vamos sendo transformados. É que compreendemos, entendemos e podemos chegar a esse versículo. A gente olha na palavra o povo de Israel. Quantos não viram a saída do Egito e o período do deserto como livramento? Mas como peso, como dificuldade, como sinal de morte. Só que a mão do Senhor era sobre o povo. Mesmo em meio à rebeldia, mesmo em meio à desobediência, mas a mão do Senhor era estendida sobre eles.
Infelizmente, eles não viram isso, não viram como livramento, não viram como bênção, não enxergaram. Porque ser aperfeiçoado não é algo simples. Passar pelo deserto que eles estavam passando não era algo fácil. Mas o Senhor concedia as ferramentas, livrava do calor, do frio, alimentava. A comida caía do céu. Só que, às vezes, não era olhado, sabe, para ter a mudança dentro, para deixar o Senhor agir e a palavra entrar, e haver transformação e glorificar o nome, porque aquilo que é do homem falava mais alto. Quantas vezes temos deixado as nossas fraquezas falarem por nós? O Espírito Santo não tem voz, Deus não tem voz, mas a minha fraqueza tem voz na minha vida. Eu penso que há uma guerra entre carne, alma e espírito. Nesses momentos de fraqueza, de fragilidade, eu acho que a carne, ela fica assim, eu quero ceder. Ai, chega. A alma, ela quer se render aos sentimentos de fracasso, de incapacidade. E o espírito fica assim, volta para Deus. Se volta para Deus. A quem temos dado ouvidos? Quantas vezes nos sentimos estranhos, as fraquezas se tornam maiores do que realmente são nas nossas vidas? Porque quem tem que ser maior nas nossas vidas não é fraqueza nem fragilidade, é o Senhor. Hoje de manhã, quando a pastora finalizou orando, ela falou bem assim, deixe a unção de Deus tomar o lugar na sua vida, naqueles lugares, naquelas regiões que você precisa ser perdoado, tratado. E é sobre isso. Nós damos 10%, 20%, 40%, 50%, 90% importância àquilo que nós olhamos e vemos que é uma fraqueza, uma fragilidade. Aí os 10% fica com o poder de Deus. Se encher é ano da unção. Se encher da unção de Deus, para que possamos ser cheios, transbordantes, para aquilo que tivermos que enfrentar no caminho, na caminhada, seja algo para aperfeiçoar o poder de Deus nas nossas vidas, e não algo para nos derrotar. Não vamos morrer no deserto. Se tem palavras de morte rondando o seu pensamento, de derrota, você não vai morrer. Sabe por quê? No deserto também tem prosperidade. Está escrito aqui. Como é bom lermos a palavra de Deus. Como é bom ouvirmos a palavra de Deus. Abraão prosperou no deserto. Você pode ir lá em Gênesis 24. Já no final da vida, sabe o que aconteceu com ele? Já estava idoso. E Deus já o tinha abençoado de todas as formas. Deus já tinha abençoado ele de 10 formas. Não, a palavra fala todas as formas. Semana passada, e na reflexão
desse dia 20 das células essa semana, nós revimos a palavra de domingo de manhã. Falava sobre Jó. E fala o quê? Que Abraão olhou com olhos espirituais e Ló com olhos carnais. Mas Abraão foi próspero. Então, chegou o momento de nós termos esses olhos também. Olhos espirituais, olhos de vitória, olhos de poder se manifestando em nós. Ver aquilo que o homem não vê em você, mas o Senhor vê todos os dias. O que tem sido aperfeiçoado na minha vida em meio às fraquezas? Vamos nos perguntar, para a nossa reflexão, o que tem sido aperfeiçoado em nós? A palavra aqui fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, mas o que tem sido aperfeiçoado nas nossas vidas nos momentos de fraqueza? Tem sido o poder de Deus? E nós precisamos retornar a Deus. Entender que não vai ser só alegria. Não vai ser só momentos fáceis. Não vão ser só momentos de bonança. Mas isso nos serve para retornarmos, para nos humilharmos todos os dias. O deserto irá nos fazer, ou nos faz retornar ao Criador, ao nosso Pai. O espinho que te incomoda o faz reconhecer que nunca devemos abandonar o nosso Deus, que nunca devemos sair da posição de humilhados diante dEle. Aquela que é a sua fraqueza, ela tem que te levar ao Pai. Ela não pode te levar a falar, eu vou desistir, eu não quero mais, eu não consigo. Mas ela tem que te levar ao encontro de Deus. Reconhecer, ser aperfeiçoado, voltar ao Pai. Tem vezes que eu escuto algumas pessoas falam assim, porque eu sou muito imperfeito, porque eu sou pecador, eu sou pecadora, porque várias coisas. Como se isso não fosse algo que pudesse ser resolvido para estar junto ao Pai. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos fraquezas. Todos nós passamos por lutas. Todos nós somos seres humanos. Só que nós temos um Pai que nos perdoa. Nós temos um Pai que nos fortalece, que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo para nos moldar, nos ajudar, nos auxiliar. Então, depende muito do que nós estamos deixando, a palavra que está chegando aos nossos ouvidos. A palavra de Deus, do nosso Pai, sempre vai querer que nós venhamos a retornar a Ele.
Sempre seremos provados. Infelizmente, gente, se um filho de Deus aqui virar para mim e falar: não, Bruna, na minha vida eu não passo dificuldade, nem problema, nem luta em nenhuma área. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Todas as vezes, quando eu falo assim que o mar está muito calmo, a minha antena fica ligada. Porque não é assim. Como que eu vou aprender a vencer na adversidade? Sem passar por ela? Mas o que ela me faz é uma busca maior. É uma cobrança do Espírito Santo num jejum mais prolongado. É vigiar os olhos no que está vendo, ou os ouvidos o que está ouvindo. E é assim a vida do Filho de Deus. Deus criou tudo, até o deserto. Então Ele sabe de tudo nas nossas vidas. Sabe o que eu estou passando, sabe o que eu estou pensando. Sabe da minha fraqueza, sabe da minha dificuldade. Olho para a minha fraqueza e penso que eu vou morrer, mas se conheço a palavra que é viva, sabe o que eu penso? O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso que vem. Aí você fala: Bruna, mas você pode estar pensando: poxa, você não sabe da minha fraqueza. Realmente eu não sei. Bruna, você não sabe da minha dificuldade, você não sabe da minha luta que tem me afastado da casa do Pai, que tem me afastado de Deus, que eu não tenho conseguido ler a palavra, eu não tenho tido momento com Ele, eu não tenho olhado para mim, eu não tenho reconhecido as minhas fraquezas diante do Pai. Aí eu falo para vocês, Isaías 40:31, mas os que esperam no eterno renovam as suas forças. Abrem as asas e voam como águias. Correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Essa é a palavra de Deus. Mas os que esperam no eterno, você tem esperado em quem? Ah, Bruno, eu tenho esperado no meu líder. Eu tenho esperado no meu pai. Eu tenho esperado na minha mãe. Mas a palavra diz: os que esperam no Senhor. É se voltar para Deus. É se voltar para aquele que realmente é o que pode todas as coisas. Voam como águias. Podemos viver assim, porque a palavra de Deus é viva. E o que ela diz é a verdade. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Eu sei que os dias têm sido cansativos. E quando cantamos louvores como o que cantamos aqui, nos imaginamos nesse lugar, encontrando com o noivo. Os dias têm nos feito querer mais ainda esse momento. Eu sei que você já passou por várias dificuldades. Mas lembra de Jó? Ele passou por provas difíceis na área financeira, na família. Mas em um momento ele falou: vou negar ao meu Deus.
Será que nós suportaríamos sermos provados dessa forma? Nos humilharíamos e nos voltaríamos para Deus, nos humilhando, com cara no pó. No momento que Jesus se entregou na cruz, em que ele morreu, houve a ação de Deus, houve salvação, o véu se rasgou, houve ressurreição. O poder de Deus se manifesta na entrega, na volta para casa. Precisamos nos voltar para Deus. E eu quero deixar um comentário final aqui, que está numa Bíblia de estudo. Gente, o nome é em inglês, eu não vou me arriscar, né? Mas eu achei muito interessante quando eu fui estudando e lendo, e eu agradeço a Deus porque Marcelo, meu marido, ele investe, e eu falo para você investir também, que depois que você começa a ler a palavra de Deus em outras traduções, e interpretações, em Bíblias de estudo, é algo muito importante para nós. Devemos investir mesmo. Mas fala assim: o Senhor sabe equilibrar nossa vida. Vê a palavra de manhã, falou sobre equilíbrio. Se tivermos apenas bênçãos, podemos ficar orgulhosos por isso. Ele permite que experimentemos também aflições. Deus não quer nos excluir nas nossas fraquezas. Ele quer aperfeiçoar o seu poder em nós, porque reconhecemos quão fracos e dependentes somos dele. Esse é o ponto. Reconhecer. Se voltar para Deus. Se humilhar. O segredo está aí. Para que o poder dele seja manifestado em nós, para que a unção que nós já temos transborde e ocupe todos os lugares das nossas vidas. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua fraqueza não pode te afastar de Deus. A sua fraqueza não pode te limitar no que você pode fazer no reino dele. A sua fraqueza não pode te impedir de ser usado, de ser usada. Porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar através dela. Porque todas as vezes que você olhar para aquela fraqueza, você vai reconhecer o Senhor como seu único Salvador, como aquele que tudo pode realizar na sua vida. E você vai se voltar para o Pai. E aquilo só será um sinal de quem Deus é na sua vida. E do que Ele pode fazer na sua vida. E você vai se achegar mais a Deus. E mais, e mais. E com isso, você vai viver o sobrenatural, você vai viver os milagres, você vai viver a operação do Senhor na sua vida. E nós vamos agora fazer uma apresentação das mulheres, onde nós podemos ver esses testemunhos do poder de Deus agindo na vida de cada uma delas.